Então, gente, de volta no meu cenário aqui na natureza, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, eu sou o Marcos Lima e esse é o Educa Finança. Estou colocando vídeos na internet dando dicas de finança, expressando a minha opinião segundo aquilo que eu tenho aprendido e espero estar te ajudando de alguma forma. Hoje eu quero falar de um assunto bem delicado, que é na parte de dízimos e oferta. É obrigatório? Não é? Tem que contribuir? Precisa contribuir? Ou isso é coisa do homem, invenção do homem? O grande problema é que nos dias de hoje, a gente tem costumado ver que virou normal pastores, líderes evangélicos de grandes igrejas, megas templos aí, exibindo carrões importados, comprando terras, viajando de jatinho, e até de helicóptero, adivinha, com dinheiro de quem? Com dinheiro dos dízimos e das ofertas. E por outro lado, tem aqueles pastores de comunidade, de igrejinha pequena, que usam o dinheiro do dízimo e da oferta para poder ter uma ajuda de custo, para poder pagar as contas do aluguel da igreja, para poder comprar banco, ar-condicionado, instrumentos de música, para poder ajudar na obra social. Então tem essas duas coisas aí, tá? Mas deixa eu te explicar se é obrigatório ou não. Na minha opinião, não é obrigatório. Mas se você congrega numa igreja, se você faz parte de um grupo religioso, se você participa de alguma instituição religiosa e lá você usufrui de um espaço com cadeiras, com ar-condicionado, onde eles pagam luz e água, gente, é importante que você contribua, ainda que não seja obrigatório. Porque você vai perceber que lá no início da Bíblia, quando eles pegam ali a oferta, Abel e Caim, para trazer ao Senhor, eu não vi Deus em maneira nenhuma ali falando para eles que era obrigatório trazer uma oferta, que era obrigatório eles oferecerem algo para Deus. Mas um sentiu no coração de si oferecer o melhor e o outro ofereceu o resto. Abraão, quando voltava das guerras ali, ele trouxe o despojo, ele procurou oferecer ali o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, que é conhecido aí na Bíblia como o rei de Salém, que representa a figura do próprio Cristo. Aí veio Moisés e a lei, aí ratificou isso, colocou o dízimo como uma obrigação. Vale lembrar que hoje nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça, porque Jesus veio ao mundo, morreu, pagou os pecados, cumpriu a lei e nos disponibilizou a graça para que nós possamos viver livres e abundantes, recorrendo a Ele, buscando sempre a sua misericórdia sobre as nossas vidas, porque somos pecadores e não há nada que a gente possa fazer que venha mudar isso. Estou gravando o vídeo aqui hoje, mas está bem incômodo, porque tem pessoas brincando por aqui, tem carros passando. Eu tenho que arrumar um local para eu gravar meus vídeos que ninguém incomode tanto, porque está difícil, tá, gente? Então eu quero expressar minha opinião nesse sentido, que não é obrigatório. Só que eles colocam de uma forma que as pessoas às vezes deixam de pagar uma conta para poder contribuir. Deixa até de comer, deixa até de resolver uma coisa que era muito importante para eles, para poder contribuir com aquele discurso emocional que se você não der, o devorador vai tomar, que se você não der, a enfermidade vai bater na sua porta, tudo mentira. Porque várias vezes eu contribuí com o dízimo e oferta, a enfermidade veio, aconteceu imprevisto, então essas coisas sempre vão acontecer porque faz parte da vida. Só que eles fazem uma lavagem cerebral usando o seu medo e a sua culpa, praticamente te obrigando a contribuir. Quando Paulo ensina que cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Veja bem, tem igrejas que cobram dízimo e tem igrejas que não, como a Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil sustenta os templos e eles têm um padrão de vida alto e eles não cobram o dízimo, eles passam apenas uma coleta. E geralmente aquilo que a pessoa coloca na coleta, como é generosidade, às vezes sai mais valor do que a pessoa tirar ali e separar o próprio dízimo.
As igrejas pentecostais e neopentecostais gostam de cobrar o dízimo como se fosse um imposto, como se fosse uma obrigação. E por que que as pessoas nos dias de hoje têm muita polêmica por isso? Porque vê que muita gente está se dando bem na vida, líderes eram pobres, hoje estão ricos com o dinheiro da igreja, aí começam a investir em terreno, começam a investir em propriedade no nome dos familiares, arrecadando muito no dinheiro dos fiéis. Tem líder que compra até emissora de televisão dizendo que é para pregar o evangelho, como na verdade só está acumulando patrimônio para si e para seus familiares. E os membros, os obreiros não usufruem disso e não tem o uso ou participação nos lucros. Fica apenas, às vezes, para o pastor e para a sua família usufruir. E às vezes eles procuram arrecadar isso através do medo, usando o exemplo de Ananias e Safira, que vendeu uma propriedade e não quis entregar todo o dinheiro e mentiram. E ali Deus cobrou deles com a vida, usando o exemplo da avareza, usando o exemplo do apego aos bens e da própria mentira. Mas eu quero deixar bem claro para você que você hoje não é obrigado a contribuir a fazer nada. Mas você tem que ter noção, gente, se você faz parte, se você participa, se você está num trabalho, nada mais justo de que você contribuir com alguma coisa, ainda que você não queira dar os 10%, mas vai ficar participando das reuniões ou sofrendo do lugar sem contribuir com nada? Isso não é sábio da sua parte. Separe uma oferta. Se é dízimo, seja dízimo. Se é oferta, seja oferta. Mas não faça isso por obrigação ou por falta de contentamento, ou porque alguém te pressionou, porque alguém te iludiu, porque alguém te manipulou, que fazendo isso você vai tomar posse da bênção. Porque as bênçãos do Senhor em nossa vida, elas são gratuitas. Deus nunca cobrou e nunca vai cobrar nada de você para poder te abençoar. E outra, você nunca vai conseguir retribuir à altura aquilo que Ele já te deu ou aquilo que Ele já te fez. Então, na minha opinião, não é obrigatório. Ninguém está colocando uma arma na sua cabeça para você contribuir. E se alguém está te manipulando, pare com isso. Mas contribua segundo o propósito do seu coração. Agora, se você está numa igreja que o pastor te pressiona, que o pastor faz chantagem emocional, que o pastor te obriga, eu aconselho você a rever os seus conceitos, se essa igreja está certa você frequentar. Porque se uns dizem que é obrigatório e outros dizem que não, então eu aconselho que você contribua segundo o propósito do seu coração. Mas não deixe de contribuir. E esses pastores corruptos, muitas das vezes líderes de grande igreja, que fazem mau uso do dinheiro, que acumulam bens e patrimônios na terra em cima do dinheiro da fé dos fiéis, esses homens vão prestar conta com Deus, como eu e você também vai, tá bom? Então assim, procure uma igreja certa para congregar, procure uma igreja bíblica, eu sei que hoje está difícil, e contribua ali com a sua oferta, ajude nos trabalhos, mas não se sinta obrigado, não se sinta manipulado, faça isso com amor, entendendo que essa igreja também tem trabalhos sociais e que os custos com aparelho, com manutenção do templo, também são caros e necessita da tua ajuda, tá bom? É um assunto polêmico aí, eu quero só esclarecer que, na minha opinião, não é obrigado. E eu respeito alguém que pensa diferente de mim, tá bom? Houve uma época na minha vida que eu dava dízimo até do VA que eu pego da empresa. Mas se eu não pegava em dinheiro, como é que eu tinha que dar em dinheiro? Uma vez eu sugeri dar em alimento, o pastor não quis. Então assim, hoje eu contribuo só do meu salário. O meu VA eu faço compra para dentro de casa e ajudo a minha mãe, tá bom? Mas você, o que você pensa sobre este assunto? O que você entende disso? O que você pode esclarecer? Mande aí a sua opinião, mande aí o seu comentário, coloque aí a sua resposta. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.